que o Flamengo está com uma série de desfalques, mas mostrou mais uma vez no Maracanã que tem um elenco extraordinário, o melhor elenco do futebol da América. Hoje o Flamengo tinha 7 ausências, né? E ausências muito importantes. E mesmo assim, o Flamengo consegue colocar em campo uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que tinha Gabigol no banco de reservas. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, Mengão venceu, né? Mais uma vez, mais líder do que nunca, né? E a mídia começa a exaltar, né, o Flamengo, né? Até porque o Flamengo hoje, além de ter o melhor elenco do futebol sul-americano, é um futebol que a gente mudou, né, de alguns tempos para cá, principalmente não desiste nunca, né? Vai até o último minuto, jogadores com garra, determinação. Isso aí tem chamado a atenção da mídia, da torcida, né? Porque de primeiro o Flamengo desistia, né? Era um time sem garra, um time sem vibração. Hoje totalmente diferente, né? Pois é, vamos trazer um corte sobre a vitória do Mengão, sobre o debate sobre esse assunto, sobre o melhor elenco das Américas. Um futebol que apresenta hoje o Flamengo, um futebol bem vistoso, né? Apesar das ausências, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal Fala João Guilherme, link na descrição. Vale a pena vocês ir lá, acompanhar o conteúdo dele. Mas sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Volto a lembrar sempre a você, nação. No final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Venceu, convenceu, o Flamengo é mais líder do que nunca. E olha que já vai 3 jogos, né? O Flamengo ainda tem mais uns 6 para fazer sem seus principais jogadores. Mas já tomara que quando chegar o final desses jogos, o Flamengo ainda esteja na liderança. Aí vai ser difícil, nação. Então aí, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. Tinha Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas. E 7 ausências. O Flamengo, ele não jogou bem. Tecnicamente falando, não foi uma partida primorosa. Taticamente, o Tite precisou fazer algumas correções ao longo do jogo, principalmente no segundo tempo. O Bahia fez um grande jogo e valorizou muito a vitória do Flamengo. O Bahia foi melhor no primeiro tempo, embora o Flamengo tenha criado algumas oportunidades de gol, com o Lohan, com o Cebolinha, que perderam a oportunidade, mas o Bahia, ele teve o controle do jogo. O Bahia encontrou espaços para tocar a bola. E como tem um meio-campo de muita qualidade, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, o Bahia ficou muito tempo com a bola e tocando. O Flamengo teve problemas porque o Léo Ortiz, ele é um zagueiro que está improvisado como volante e mais uma vez jogou muito bem. E o Gerson, que a gente sabe que joga ali, mas não é a função onde ele rende mais. O Bahia foi melhor no jogo até o momento que Tite fez as alterações no segundo tempo. Ele tira o Luiz Araújo e o Lohan e ele coloca Alan e Gabigol. E aí o jogo mudou. Por quê? O Alan, ele é um volante por essência. Ele é um jogador que tem uma capacidade de marcação maior. Então ele fechou mais os espaços no meio-campo. A partir da entrada do Alan, o Bahia não teve mais tanta liberdade para trocar passes. Everton Ribeiro não teve tanto espaço para flutuar entre as linhas e criar jogadas. E o Gerson foi para o lado direito do campo, onde ele efetivamente joga muito bem, onde ele está se destacando, onde ele está descobrindo cada vez mais um posicionamento em que ele consegue usar todo o potencial que tem. Então, a partir dessas mexidas do Tite, ali por volta de 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, Alan entrando como volante, compondo com o Léo Ortiz, e o Gerson indo para o lado direito, o Flamengo melhorou no jogo. E aí
na base da imposição, na base da raça, na base da raça, amor e paixão, como diz a sua torcida, empurrado pela galera, o Flamengo foi para cima. E numa pressão final, quando o Bahia também teve a oportunidade no final de fazer gols em contra-ataques, o Flamengo foi lá e conseguiu o gol da vitória com o Davi Luiz, né? O jogo estava 1-1, o Flamengo fez um bonito gol com o Gerson numa jogada coletiva no primeiro tempo, com o Luiz Araújo, com o Lohan, com o Pedro e com o Gerson fez, e depois o Bahia empatou com o Everaldo. Achei o Bahia superior no primeiro tempo, superior no início do segundo tempo. O Flamengo passou momentos difíceis no jogo, mas essas mexidas do Tite ajustaram o time. E aí o Flamengo melhorou. E o gol da vitória está coroando um cara que está surpreendendo muita gente, inclusive a mim. O Davi Luiz está jogando muito. Não que ele nunca tenha tido qualidade para jogar, pelo contrário. O Davi Luiz sempre foi um jogadoraço. Só que ele vinha nos últimos anos, especialmente 2023 e uma parte de 2024, ele vinha numa fase muito ruim, muito lento, dando muitos espaços, não estava assertivo nas jogadas. E agora ele vem de uma sequência de jogos e ele parece que está na sua plenitude física. Ele parece que voltou no tempo. Ganhou alguns anos aí, voltou lá para aquele cara de 6, 7 anos atrás. Tá lembrando aquele Davi Luiz, que foi um grande zagueiro na Europa, que jogou no Chelsea, que jogou no Arsenal, que jogou no Benfica, Paris Saint-Germain e tantas outras equipes importantes. Então ele, que é uma grande liderança do grupo, eu chego a dizer que o Davi Luiz depois da saída daqueles antigos líderes, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, o Davi Luiz se tornou a grande liderança do vestiário do Flamengo do Tite. Ele já tinha isso antigamente, na época do Dorival e de outros técnicos, mas agora isso ressaltou ainda mais. E o Tite, observando isso, vendo que o Davi está muito bem na parte física, na parte técnica, com a experiência que ele tem no futebol, começou a dar oportunidades. Eu me lembro que muita gente começou a questionar o Tite. Porra, mas o Tite está dando vaga para o Davi Luiz e não está dando espaço para o Léo Ortiz. Está explicado, né, gente? Está explicado. Nada como o treinador que está ali no dia a dia, vendo o jogador, acompanhando os treinamentos. Porque, na verdade, a gente fala aqui de fora, e aí eu estou colocando todos nós nesse bolo, mas a gente não vê o treinamento. A gente não acompanha o dia a dia. Hoje em dia tudo é muito fechado. Antigamente a imprensa ainda tinha acesso, agora não tem mais. E obviamente que o Tite percebeu a importância do Davi Luiz como líder e que ele está podendo render muito como jogador em campo ainda. E ele vem numa sequência espetacular. Eu chego a dizer o seguinte: se o Davi Luiz, há pouco tempo, era um zagueiro que era reserva do Flamengo, porque tinha Fabrício Bruno, tinha Léo Pereira, tinha Léo Ortiz, tinha o jovem Cleito, que quase não joga, hoje acabou entrando. Agora ele virou titular do Flamengo, né? O Davi Luiz agora, pelo que ele está fazendo, este momento indica que o Davi Luiz é titular do Flamengo. E quem vai deixar o time? Não sei. Fabrício Bruno vem mantendo uma regularidade excelente há muito tempo. O Léo Pereira vinha muito bem antes da lesão, agora retornou.
O Léo Ortiz parece que está arrumando uma vaguinha ali no meio-campo, como volante. De repente pode sair mais um a sair da briga. Se precisar, ele joga na zaga. Mas o Davi Luiz hoje é titular. E ele está se tornando o símbolo da era Tite no Flamengo. E o Tite, hein? Nação flamenguista. Flamengo venceu 2-1 Bahia, né? Um jogo difícil, né? Até porque o Flamengo está bastante desfalcado do seu elenco. Mas mesmo assim, mostrou o potencial que o Flamengo tem, pessoal. O Flamengo hoje é o melhor time das Américas, principalmente em elenco, né? Então o Flamengo está mostrando, né? Que a gente já sabia, né? O potencial do seu elenco. O Bahia, bom time, vale aqui ressaltar. Em alguns momentos do jogo eu também concordo. Foi melhor do que o Flamengo, né? Tem um time mais técnico, um time que não tem desfalque, né? A verdade é essa. Time que tem um meio campo com qualidade. E queira ou não queira, tem um treinador que sabe e entende de futebol, né, pessoal? Mas mesmo com todas essas dificuldades, o Bahia sem desfalque, né? Grande time, o Flamengo foi lá, emplacou 2-1, assumiu a liderança, né? E segue o líder, né? Alguns pontos a serem argumentados, né? O principal dele, Davi Luiz, né? Sei que tem muita gente assistindo esse vídeo aí. Dizia que Davi Luiz era para deixar o Flamengo não era para ter renovado com Davi Luiz. E Tite assinou embaixo, né? Garantiu a permanência de Davi Luiz, que é um jogador experiente, um jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira, jogador que jogou vários anos na Europa. Não tinha vivido bons momentos com a camisa do Flamengo, até porque ele nunca foi titular absoluto, né? Mas nos treinamentos está sobressaindo, né? Até porque Tite vem dando a oportunidade a ele. E ele vem agarrando com unhas e dentes, pessoal. Eu acho que dos 3 zagueiros, dos 4 zagueiros que tem ali, é o zagueiro que vem desenvolvendo a sua melhor função, né? Tem muitos torcedores do Flamengo que quando Davi Luiz pegava na bola e se apresentava como surpresa, fazia críticas, né? Eu via muitos aqui nos comentários falando isso. Ele não era atacante, que ele não era meio de campo, tinha que ficar na zaga, né? Mas, pessoal, isso aí é uma qualidade de Davi Luiz, né? É um exemplo. Alan, Léo Ortiz não tem essa qualidade, né? De apresentar na área, né? Fazer uma jogada, dar um lançamento, dar uma enfiada. Ele tem, né? Então, o que foi que Tite fez? Trabalhou, né? Trabalhou uma função que o cara gosta de fazer, né? Sair, ser o homem surpresa. Então, geralmente, recua. Quando Davi Luiz pega na bola que faz... Não é toda vez que ela faz essa função. Até porque se toda vez ele fizer, não vai ser mais homem surpresa, né? Todo mundo vai saber, né? Vamos lá, de 10 jogadas ele faz uma, né? Quando ele vê o espaço, ele não vai só vai na boa, né? Principalmente quando vê o espaço, ele se filtra. Geralmente sai coisa boa, né? Então o Tite observou isso nele, uma qualidade, né? Recua os volantes na hora dessa infiltração de Davi Luiz. Ele tem agarrado com unhas e dentes, tem sido um jogador fundamental. Dos jogadores que tem desempenhado bem o seu papel dentro de campo. Por isso que hoje é titular, né? E vai dar trabalho aí para Tite, né? Davi Luiz, Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno, né? 4 excelentes jogadores, né? Inclusive, Tite já começou a colocar Léo Ortiz como volante, né? Porque na zaga tá complicado, né? O Flamengo venceu, convenceu, o importante era vencer e não jogar bonito, como a gente sempre diz, essa fase aí com risco de desfalque, importante não vai ser dar show, e sim vencer e vencer, né? Agora tem um jogo decisivo, domingo, contra o Fluminense, lanterna do campeonato. Pois é, torcedores do Fluminense, que tudo pode acontecer no Fla-Flu. Eu também concordo. Fluminense tem um bom time? Tem, não adianta a gente querer dizer aqui que não, né? Mas não vive uma boa fase, vive uma má fase. É lanterna do campeonato, tá pressionado, né? O seu treinador tá pressionado. O Flamengo não tá com o time principal, não. Mas eu garanto que esses caras aí vão lutar até o último minuto, né? Principalmente é uma virtude do time de Tite aí, né? Do Flamengo. Não desistir nunca. Sempre lutar com garra até o último minuto, né? A gente vê que os caras estão com vontade.
até mesmo o cara que entrou, né? Gabigol entrou bem, se movimentando, dando opção, fazendo uma dupla de ataque com o Pedro. Então, note aí, né? Gabigol, brevemente, pessoal, vai estar aí sendo cobrado pela torcida para ser titular. Note aí. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Se inscreva no canal Fla News, deixe seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.